Falando de um assunto muito importante. Você sabia que o número de filhos por mulher diminuiu bastante, segundo o censo de 2022? O Brasil atingiu a menor taxa de fecundidade já registrada, de 1,6 filhos por mulher. O número está abaixo do nível de reposição populacional, que é de 2,1 filhos por mulher. A pesquisa mostra uma mudança no comportamento das mulheres que estão deixando para ter filhos com idade mais avançada. E é sobre essa mudança comportamental feminina que vamos conversar aqui no estúdio com a psicóloga Wanderlane Nunes. Doutora, a que se deve essa mudança no comportamento das mulheres retardando essa maternidade? Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Barreiras, o primeiro desse mês de julho. Muito bom dia. Bom dia, obrigada mais uma vez, fazendo parte aqui do Barreiras. Então, a parte da informação, que hoje nós mulheres temos, a questão de poder de escolha, porque antigamente nós não tínhamos essa opção, A nossa opção era ter filhos, formar uma família e viver para essa família. Hoje nós temos a liberdade do poder de escolha. Então, eu tenho mais informações, eu tenho direito a estudos e eu busco cada vez mais me profissionalizar, valorizando tanto o meu trabalho, quanto as minhas vontades, os meus desejos. Exatamente, doutora, mas isso não impacta diretamente na questão populacional, na economia do país? A senhora poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Sim, o impacto, ele vem muito grande, porque se eu tenho menos jovens, eu vou ter menos mão de obra, Eu tendo menos mão de obra, vai impactar bastante na Previdência, porque eu terei menos contribuintes, fazendo essa efetuação, e vou ter mais idosos, em que entra também a questão da capacitação desses adultos, desses idosos, para se manterem no mercado de trabalho. E até mesmo a gente começa a perceber que a tecnologia ela está tomando conta do ser humano. Então, temos máquinas que não precisam do ser humano para poder estar monitorando. Então, tudo isso impacta na nossa realidade. A gente pode dizer que hoje as mulheres têm mais planejamento familiar do que antigamente, doutora? E, por um lado, isso é muito positivo também, Até porque criar filhos, além da despesa, não é para qualquer pessoa, Realmente exige muita capacidade de qualquer mulher. Sim, hoje criar filho, educar filho, não está fácil. Então, entra a questão da saúde, de educação, o tempo de qualidade que essa mãe tem que ter com o filho, a questão de eu ter liberdade de escolha impacta bastante, porque eu preciso me qualificar para eu poder ser valorizada no mercado de trabalho, e isso vai fazer com que eu postergue mais ainda a minha decisão de ter ou não filhos, Chegando até a não ter. Porque eu sei que o filho, por mais que você deseje, por mais que você ame, ele te limita. Então, uma viagem que você quer fazer, você deixa de fazer, porque não tem com quem deixar o filho, As creches públicas hoje deixam muito a desejar, então a mulher precisa trabalhar para ajudar dentro de casa também. Então, como que eu vou deixar o meu filho? Com que segurança? Então, como que eu vou trabalhar tranquila, deixando o meu filho em nenhum lugar em que eu não sinto essa confiança? Verdade que mudou muita coisa, doutora? A gente tinha, na época dos nossos avós, uma média de 5 a 6 filhos por mulher. Hoje, a média é de 1 ou 2 filhos, e muitas mulheres deixam, inclusive, para engravidar depois dos 30 anos, quando antigamente a mulher com 18 anos já tinha 2, 3 filhos, Sim, hoje temos mulheres aí com 30 anos que nem pensam em casar, até por conta dos relacionamentos instáveis. Está tudo muito descartável hoje, E os relacionamentos,
um fator, né, muito importante. Então, se eu não tenho um relacionamento estável, por que eu vou ter filho, né? Como que eu vou educar essa criança sozinha, né? Eu preciso de uma parceria. Então, isso faz com que as mulheres acabem deixando, né, para ter filhos muito mais tarde. E quando chega esse momento, por mais que a medicina esteja bem avançada, vem o medo, né? O medo do filho ter algum tipo de deficiência, porque a probabilidade é muito grande, né? E na maioria das vezes nem querem ter filhos. Verdade. Doutora, tem um dado interessante também. Olha só, o censo também mostrou uma diferença entre as regiões do país. Mulheres do norte têm mais filhos, enquanto no sudeste o número é bem menor. Por que existem essas diferenças, doutora? Sudeste, correria, né? Maior informação, maior acesso à educação, né? O corre-corre, mulheres acordam muito cedo para poder estudar, para poder trabalhar, não tem tempo, né? Na maioria das vezes saem 4, 5 horas da manhã de casa e vão chegar às 10 da noite. No norte, ainda temos naquela população rural, né, temos os ribeirinhos em que não tem acesso à saúde, né, às informações, e que ter filho ainda é para eles sinônimo de força, de fé, de manter ali o âmbito familiar. Exatamente, doutora. As mulheres indígenas e com menor escolaridade têm mais filhos, enquanto as que estudam mais costumam ter menos filhos. Como que a educação e a cultura influenciam nessas escolhas? Justamente, onde que ficam os nossos indígenas? Né? Qual que é a região do país que ficam? Então, a informação para chegar lá demora bastante. A saúde para chegar também demora, né? Há uma precariedade. Então, se eu tenho uma precariedade de profissionais nessa região, consequentemente, eu vou ter menos informação de planejamento familiar, de métodos, né, contraceptivos. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha opção? Eu não tenho escola, né? A única forma que eu tenho é seguir os passos da minha mãe, da minha avó, e eu vou ter filhos. Eu tenho filhos, eu tenho uma família e que eu tenho que manter essa família. Eu vivo para o filho, eu vivo para a minha família. Maravilha, doutora. Por fim, essas mudanças na maternidade representam uma evolução nas escolhas femininas. Acho que a senhora já respondeu, inclusive, sobre isso. E qual a sua mensagem para quem está nos acompanhando agora, para a futura mamãe que está planejando, que está ainda na dúvida? Queria que a senhora deixasse uma mensagem para essas futuras mamães. Eu sempre falo que ser mãe é muito bom, é muito lindo, apesar de todas as dificuldades. Mas para se tomar a decisão, né, porque hoje nós temos essa liberdade, para tomar a decisão de ser mãe, eu preciso colocar tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo e ter a consciência de que a minha vida ela vai mudar completamente. Que não serei mais apenas eu, né? Eu terei um serzinho que vai depender de mim, vai depender do meu tempo de qualidade. Então, eu tenho que diminuir essa minha correria, eu tenho... Desacelerar, né? Desacelerar, né? Eu tenho que olhar mais para mim e para quem eu gerei. É preciso realmente muita inteligência emocional, né? Precisa muita inteligência emocional, precisa de um bom acompanhamento psicológico, né? Eu sempre falo que a política pública deveria investir em psicólogos para fazer o pré-natal psicológico, porque por mais que a mulher ela tenha o desejo de ser mãe, por trás desse desejo, vem muitas mudanças e nem sempre a mulher está preparada para essa mudança. Seja mudança financeira, mudança de corpo, não é? Porque muda bastante o corpo, mudanças de pensamentos, o emocional, né? Sofre um desequilíbrio. Fato. Doutora Anderlane, muito obrigado. Um tema muito importante para a gente estar debatendo aqui com as futuras mamães e com as mamães também que estão nos acompanhando, as mamães de família. Um grande abraço, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço.